Primeiramente é uma grande alegria, né, estar com vocês. Para muitos de vocês que só ouviram falar no Mococa, vocês podem dizer que vocês conhecem o Mococa. O Mococa existe de verdade, né? Não é só uma figura da história das universidades renovadas. Para quem não sabe, meu nome não é Mococa, meu nome é Fernando Galvani, e o apelido de Mococa se deve ao fato de eu ter nascido numa cidade no interior do estado de São Paulo, que se chama Mococa. Então, os meus pais ainda residem na cidade de Mococa, ela fica próxima a Ribeirão Preto. Então, há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a caminhada aí na renovação, eu era o Fernando Mococa, aí foi indo, o pessoal foi abreviando e ficou um Mococa. E agora já tem alguns aí que só me chamam de Mox. Então, as novas gerações vão fazendo. Eu sou veterinário, tenho 21 anos de formado, trabalho com reprodução e genética de boi, cuido de grandes fazendas, de alguns processos de exportação de gado em pé, grandes volumes, lá no Pará. Eu moro no Pará, então do Pará para o Paraná, né? Atravessei literalmente o Brasil. Moro na cidade de Marabá, eu sou casado com a Ellen, que também foi coordenadora do Ministério Nacional, logo depois da minha coordenação, entre os anos de 2000 e 2004, nós temos 3 filhos, um menino, uma menina e um menino, e servimos também a igreja da nossa diocese, da Arquidiocese de Belém, de Marajó, e andamos um pouco mais aí. E na renovação, eu também contribuo com a Comissão de Finanças Nacional, além de fazer parte da equipe do Ministério aqui, desde o primeiro dia do Ministério. Algumas coisas que a gente quer partilhar com vocês, porque eu não acredito que vai ser uma palestra, até mesmo porque eu não sei fazer muita palestra, eu sei contar um pouco de história, de causa. Quando começou, algumas dessas histórias aconteceram, talvez alguns de vocês ainda nem eram nascidos, né? Então a gente, nesse sentido, o tema do nosso encontro de manhã, o Lucas colocou aqui: seremos irmãos verdadeiros cristãos para sempre. E dentro dessa temática me pediram para dar um pouco de ênfase no nosso carisma. Então eu vou trazer alguns elementos que nós entendemos que ao longo da história eles auxiliaram a gente a ter um norte muito claro, a ter uma visão, um jeito de fazer acontecer. E seguramente, como bem rezou Pedro, o Espírito está aqui e ele vai utilizar disso para aprimorar um pouco mais a nossa caminhada. É essa a nossa expectativa. E seremos irmãos verdadeiros cristãos, e nós começamos bem dentro dessa temática, no momento da manhã, quando a IRC nos auxiliou na reflexão da questão da santidade. Eu queria deixar claro para vocês algumas coisas. Naturalmente que algumas coisas que eu vou colocar aqui, às vezes podem ser um pouco mais duras para vocês. Algumas coisas que eu vou colocar, o jeito pode não ser o jeito da geração de vocês. Eu já tenho 48 anos, embora só pareça 35, mas eu já tenho 48 anos. Naturalmente que a gente é literalmente de uma geração diferente. E muitas coisas a gente fez diferente. E algumas coisas a gente entende que são melhores hoje, e outras coisas a gente entende que foram melhores no passado. Por isso, dessa partilha nesse formato. Mas antes de eu realmente passar para essa partilha, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. E quem tem caderninho de anotação pode anotar. Eu gosto de dar muita matéria que cai na prova. Aquelas que a gente escreve no rodapé do caderno e cai na prova. A primeira, você tem 2 opções, segundo a palavra de Deus e a palestra da IRC de manhã. Eu quero clarear ainda mais isso para você. Ou você vive a santidade, e ser universidades renovadas vai exigir de você fazer a sua opção. E naturalmente que não é pela impureza, é pela santidade. Eu quero dizer para vocês que é possível. Eu fui batizado no Espírito em 1982. Quem aqui já era nascido em 82? Não, pode levantar o braço. Não está a hora de ter vencido ainda não, seu braço. Pode levantar, bem assim, ó. Então veja vocês, que a graça, a que o Pedro acabou de pedir agora aqui, para que Deus renovasse entre nós, que é a graça do batismo no Espírito, aconteceu na minha vida
a maioria de vocês ainda não tinha nascido. Então eu vou contar histórias, vou fazer partilhas com vocês nessa linha. E a primeira que eu quero dizer para vocês, nesse tempo aí, de 30 e poucos anos de caminhada na renovação, eu já morei em vários países, eu já estudei fora do Brasil, eu já fui confundido como terrorista árabe em Israel, já botaram 6 R15 na minha cabeça. Eu conto história até amanhã para vocês aqui. E tudo isso não serve para nada, sem contar histórias de pregação, para cá, para lá, e 1000 histórias, que não é o objetivo da nossa fala. Disso não serviria para nada, se a opção que Deus me permitiu fazer pela santidade não tivesse sido feita. Se lá no começo eu não tivesse feito essa opção, tudo era vago. A minha esposa, ela morou comigo no mesmo prédio por 3 anos. Tinha um alojamento feminino e tinha um alojamento feminino na nossa empresa lá no Pará. E ela casou virgem. E ela casou com 30 anos. E eu já tinha 38. Quem fez meu casamento foi o Dom Alberto Taveira. E 2 meses depois do meu casamento, eu encontrei com ele por conta de uma outra oportunidade. Quando ele me encontrou, ele me viu e falou: que festa, hein? Que festa de igreja, hein? A Irecê foi minha madrinha. Oscar foi meu padrinho. Aí ele virou para mim e falou assim: foi bom ou não foi bom esperar esse tempo todo? Você está preparado para isso? Você está preparado para ser universidades renovadas? Se você não está preparado para isso, você está preparado para ser qualquer coisa, menos universidades renovadas. Eu não saí lá do norte para vir aqui brincar de igreja com vocês. Eu saí para vir falar para vocês: é possível viver a santidade. É possível dar testemunho da fé na universidade. É possível ser um empresário competente. É possível ser um técnico competente, ser referência. Esse ano eu fiz palestra em um congresso da minha área fora do Brasil. E as pessoas lá fora sabem que eu vou na igreja também. Sabe que eu sou competente tecnicamente e sabe que a minha vida tem um viés religioso. Acaba algumas rodadas de negócios e vocês podem ter certeza que são negócios de milhões de dólares, que às vezes eu participo, e às vezes a canetada é minha. E eles vão para o cabaré e eu vou para a igreja. Então, qual é a tua escolha? Qual é a tua opção? E seremos, irmãos, verdadeiros cristãos. Podia ser só cristãos, não podia? Você quer ser de verdade? Deus vai te usar na sua universidade. Foi só para você brincar, aproveita a vida que ela dura só 90 anos. E passa assim, ó. Eu olho para trás, eu lembro do dilema para passar no vestibular em Viçosa. Eu olho para trás, eu lembro da pauleira que foi fazer um mestrado em 15 meses. Eu olho para trás e lembro o tanto que eu ralei nos Estados Unidos estudando. E eu fico contando história até amanhã para vocês aqui. Sou bom de causa. Mas isso não serve para nada. Passa rápido demais. Então, se você não quer fazer opção pela eternidade, aproveita esse mundão, se lambuza nesse mundão para valer, porque passa rápido demais, galera. Essa era a introdução que eu queria trazer para vocês. Agora, se você quiser ser universidades renovadas, se você quiser deixar Deus levar um ambiente de santidade para a universidade a partir do seu sim, se você quiser conhecer o carisma, então, vou contar um pedacinho dele, segundo a ótica que Deus coloca no meu coração, segundo a ótica que Deus permitiu que eu vivesse ao longo desses anos, para vocês, ok? Então, para vocês anotarem, eu vou falar alguns tópicos. Como é que surgiu Universidades Renovadas? Antes de eu falar da história do sonho, que alguns conhecem só essa parte, tem alguns elementos que alguns chamam de elementos fundantes. E para ficar mais fácil, eu também vou chamar de elementos fundantes. Existia um cenário quando Deus quis fazer com que a realidade das universidades renovadas, e por que eu estou falando universidades renovadas? Porque para uns é MUR, é ministério, para outros é PUR, é projeto das universidades renovadas, não faz diferença no meu coração. Pode ser MUR, pode ser PUR, do jeito que for melhor. Os mais antigos preferem PUR, e os mais novos preferem MUR, porque conheceram só MUR. Então, mas essa realidade, quando ela surgiu, quando ela se estabeleceu de uma forma organizada, lá em Viçosa, em 1994, ela existia algo antes de tudo isso,
que eu gostaria de dividir com vocês. E a primeira coisa, quem está anotando aí, eu gostaria que vocês tivessem claro isso daí. Aquela comunidade onde surgiu as universidades renovadas, a comunidade de Viçosa, eu vou falar sobre ela já, era uma comunidade que já tinha um grupo de oração, já tinha um bocado de atividades de ação evangelizadora dentro da universidade. Tinha um grupo de oração grande, que se reunia segundas-feiras, ele existe até hoje. E ele começou em 1981, muito antes do muro. O muro puro começou em 94. O Miris Dome começou em 83. E assim por diante. Só que naqueles estudantes, dentre eles estava o Mococa, existia uma grande indagação. Esse é o primeiro elemento. Por que a renovação surgiu numa universidade? Fala-se na igreja que... Não é mentira do planeta. Se carismático rezasse 10% que eles falam que ele reza, nós já tínhamos mudado o mundo. Essa é uma grande falácia. Mas se Deus quisesse que o movimento começasse, porque ser um movimento ligado à espiritualidade, à oração, ele poderia ter começado dentro de um mosteiro, não poderia? Poderia ter começado dentro da clausura. Naquela época, estava surgindo uma nova forma de ser igreja na América Latina, conhecida como Teologia da Libertação, as comunidades de base. Por que o movimento, por que esse sopro do Espírito não surgiu, então, dentro de uma comunidade de base? E a gente poderia ficar pegando muitos outros lugares onde poderia ter surgido. Eu não sei se isso incomoda vocês, mas me incomoda até hoje. Eu tenho 48 anos. Eu já perguntei para muitas pessoas o porquê do desígnio de Deus ter permitido que o movimento carismático acontecesse a partir de um grupo, de um pequeno grupo, como a maioria dos nossos pequenos grupos de universitários dentro da universidade. Não mais do que 30 pessoas. Num evento, no final de semana, e acontece tudo aquilo. Eu não vou dar os detalhes, vou dar tarefa depois para vocês. Leiam um livro da parte. As primeiras 70 páginas fala disso com maestria. Mas por que surgiu numa universidade? Os bispos da América Latina tentam responder isso de forma indireta. Puebla, 1979, capítulo 1072, diz que a universidade é um lugar onde se preparam os líderes da sociedade. Então, se você pensa que quem define os rumos dos povos de uma determinada sociedade, de uma determinada realidade, passa pela universidade, e ali, se ele então encontrar o Espírito, e ele for capacitado, e ele for motivado a uma vida de santidade, a ser verdadeiramente cristão, e se ele for para sempre, ele poderá mudar o rumo de uma cidade, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, e oxalá do mundo. Mas é importante eu saber que o acesso à universidade que você tem, quantos por cento dos jovens hoje têm acesso à universidade? Quantos por cento hoje? Quem sabe? Quem está atualizado? Não, 7 era um dia desses. Já melhorou de 7? No meu tempo eram 3. Vamos dizer que nós estejamos todos errados, não passa de 10%. É muito pouco. Então nós podemos entender que quem passa pela universidade é privilegiado. E se ele passa pela universidade como um privilegiado, e nós entendemos que o Espírito pode usar desse primeiro privilégio, te levando à universidade, e se lá ele te dá a oportunidade de você se encontrar com Deus, de você ser tocado, de você ser buscado pelo amor de Deus, e ser amado por Deus, ter os seus pecados, como eu, como nós e muitos outros, temos sido perdoados, amados, transformados, envolvidos, e nos comprometermos com o Senhor, e sairmos para o mercado de trabalho, nós poderemos sim escrever uma história diferente. Não é só para a gente fazer atendimento humanizado, é ótimo atendimento humanizado, mas é reduzir a proposta de Deus a algo muito pequeno. O que Deus pode fazer com a sua profissão, só Deus sabe, se você der o seu sim. Muitos de nós entendemos que é para a gente sair pregando também, mas Deus quer usar o seu diploma, Deus quer usar o bisturi que está na sua mão, Deus quer usar a caneta que está na sua mão, Deus quer usar uma outra ferramenta que está na sua mão, Deus quer usar o computador que você manipula para fazer os cálculos, a calculadora, e cada um na sua área. Se você conseguir imaginar que Deus pode aí colocar a mão dele
e a partir da mão dele, sobre a sua mão, escreveu um destino de uma nação diferente, aí você entendeu, começou a entender o que pode ser universidades renovadas. Se ainda isso não passou para você, você está, quando a gente era pequeno, a gente brincava assim, está quente? Quando ele chegando pertinho do que a gente estava procurando, lembra dessa brincadeira de criança? Ih, está frio demais. Então vocês estão frios demais, se isso não passou pela cabeça de vocês. Isso deve incomodar vocês. Por que o movimento nosso, que é essa forma de ser igreja, que é seguramente a maior forma de expressão de espiritualidade dos últimos tempos da igreja, por que isso surgiu na universidade? Por que Deus, no meio de tantos jovens brasileiros, Deus dá a graça a cada um de nós de termos feito, ou de estarmos cursando a universidade? Por que Deus dá a graça de eu estar numa universidade que já tem um grupo de oração universitária? Por que Deus dá a graça de 10 mil, 15, 20 mil estudantes que tem na sua universidade? Você já ter sido abordado, você já ter sido tocado, não importa a quantidade, você já foi tocado, você já está a caminho da messe. Olha quanto privilégio acontece para você. Se você começar a se questionar a respeito de tudo isso, vai ficar que nem eu, meio louco, sem dormir. Mas pode dar algumas respostas que nos trará muita paz, muita tranquilidade para fazer um mundo diferente. Segundo aspecto, senão eu vou ficar só nesse. Eu falei que isso aconteceu numa realidade de uma comunidade, a comunidade Viçosa. Primeira coisa, uma universidade federal. Universidade federal que tem uma capela. Tem missa todo dia. Esse grupo que eu falei, que eu me referi a vocês, nós tínhamos, além da comunhão diária, nós tínhamos uma série de outras atividades. Nós íamos para o hospital, fazer pastoral. Nós íamos para a cadeia, fazer pastoral. Para vocês terem uma ideia, num dos retiros de carnaval de Viçosa, o juiz deixou 8 presidiários sair do carnaval. Vocês verem o nível de envolvimento dessa comunidade. O sábado à noite, no restaurante da universidade, não tinha alimentação. A gente se reunia para limpar a geladeira de alguma república. Todo mundo ia comer o que tinha na geladeira e depois nós passávamos a noite rezando. São os tais dos chururus lá de Viçosa, famosos. E passava a noite rezando sem ninguém reclamar, e rezava, e o Espírito era derramado, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, e ali a gente sabia quem estava com problema, quem estava com dificuldade financeira, e a gente corria, arrumava um jeito de ajudar, via quem estava com dificuldade em algumas disciplinas. Toda universidade tem aquela disciplina paralítica, não tem? Lá era uma tal de química analítica, que a gente chamava de paralítica. Qual matéria? 1800. Já estava no quarto 5 pau. Então, quando nós percebemos que aí existia um espaço de evangelização, nós montamos uma assessoria acadêmica, uma monitoria carismática. O pessoal já estava traumatizado de tanto tomar pau em algumas disciplinas. Nós começamos a rezar com essas pessoas antes das aulas de reforço acadêmico. E aquele grupo de pessoas, muitos estavam para ser jubilados, acabavam não sendo jubilados. Acabavam vencendo o obstáculo daquela disciplina e acabavam então vindo para a universidade. E nós não dávamos aula só para carismático, não. Nós dávamos aula para todo mundo. E muita gente que nem católico não era, acabava vindo para o grupo de oração depois, acabava vindo para o nosso convívio, porque vejam como eles se amam. Acabava a missa 6:30 da tarde, o restaurante fechava às 7 da noite, e aquele bandão de gente. O grupo nosso tinha quase 300 pessoas. Lá todo dia você chegava na hora do almoço, tinha grupos de texto, rezando texto, grupos de partido, todo dia, para todo lado. Tinha um grupo que estudava a Bíblia diariamente. Esse grupo existe há mais de 30 anos, tem até hoje, lá dentro de Viçosa. Então essa realidade vivenciada pela comunidade Viçosa, era uma realidade que nós entendíamos que era um novo Pentecostes. E esse novo Pentecostes, Deus começou a colocar num determinado momento no nosso coração, que não poderia acontecer só dentro da Universidade de Viçosa. Ele precisava de acontecer em outras tantas realidades. E nós começávamos então a entender um pouco do porquê Deus permitiu que o movimento começasse numa universidade. A Universidade de Viçosa, na época, ela tinha uma característica de ser uma universidade, um grande centro de universidades agrárias, de centros biológicos. Eu não sei a classificação hoje, mas na economia, melhor curso de engenharia agrícola, melhor curso de engenharia florestal, melhor curso de zootecnia do Brasil, era tudo lá. Então as pessoas saíam dali, onde é que estavam as fronteiras agrícolas do país? Por fim do mundo.
Então nós começamos a ter uma leitura que a pessoa que era batizada no Espírito ali, vai lá para o norte. Ele chega lá, rapidinho ele vira doutor, rapidinho ele vira político, rapidinho ele toma as decisões daquela comunidade. E se essas pessoas fossem batizadas no Espírito, aquelas pessoas então poderiam mudar realmente o nome daquela região. Aí começamos a fazer atividades específicas para universitários dentro da universidade. Surgiu o Seara, o encontro de carnaval. Quando eu me formei em 92, eu me formei e fui morar fora do país, nos Estados Unidos, nós conseguimos ter um ginásio durante o carnaval lotado. No primeiro ano, nós íamos para o Rebanhão, em Cruzeiro, lá no Padre Jonas, e eu, quando cheguei naquela comunidade, falei para a turma, Deus está querendo que a gente comece a fazer um réveillon de carnaval aqui. Todo mundo achou que eu estava louco. E no primeiro ano que nós fizemos, foram 4 ônibus de Viçosa. Veja bem, 4 ônibus. Isso estou falando de 1988. A maioria de vocês não era nascido. E os jovens universitários saíam de Viçosa para o carnaval e iam para a Cachoeira Paulista para participar do Rebanhão. O primeiro ano que nós fizemos, foram 250 pessoas. Uma parte foi para a Cachoeira Paulista. No ano seguinte foram 500. No outro ano já foram 1.200. No outro ano foram 2.500. No outro ano já foram 5.000. Eu já estava formando e mudando do Brasil. Até rimou, né? Você é fiel no pouco, o Espírito dá mais. Os estudantes, mortais que nem vocês, comum que nem vocês, formava 500, 600 pessoas por semestre. Na hora que eles distribuíram as medalhas, quem eram os ganhadores de medalhas muitas vezes? O pessoal da Renault. Porque a turma da Ferrari ia fazer outra coisa, mas a turma da Renault estudava e rezava. Então, lógico, ganhavam as medalhas. Hoje o jovem não tem tempo para fazer quase nada. Naquele tempo o povo rezava muito, gente. Pode dizer para você, nós rezávamos muito. Era muito. Nosso grupo de oração, para começar, tinha 2 horas. Todo dia tinha estudo bíblico. Mais 1 hora. E tinha uns grupos de partilha. E a gente rezava junto, estudava junto. E tem um detalhe, participava do TCE, participava do movimento estudantil, invadia a reitoria, fazia tudo que tinha que fazer. Todo mundo com uma cruzinha. E todo mundo sabia, lá vem a turma da capela, que a turma da capela é porreta. Os candidatos a reitores dessa comunidade queriam se reunir conosco e muitas vezes não reuniam com os estudantes das outras agremiações que essas pessoas tinham na universidade. Para encerrar esse assunto, senão eu vou ficar só nele, fazia-se uma experiência de oração, até hoje se faz, no terceiro final de semana que começam as aulas do semestre. Por que o terceiro, Mococa? Porque naquele cenário nós entendemos que ainda não tinha prova, os calouros ainda não tinham sido arrebatados para as festas da Severguice. Dava tempo nós salvarmos alguns. Nós abrimos a inscrição, em 3 dias fechavam as inscrições, era uma disputa no tapa para participar das experiências de oração, e tinha experiência de oração de 200 pessoas. E não é enquanto que nem hoje não, que chega, começa às 9 horas da manhã, que nem começou hoje não. Lá começa sexta-feira, 6 horas da tarde. Quinta-feira, à noite, a gente ia para cá de retiro. E saía domingo, 6 horas da tarde, chegava na cidade domingo de noite. E ninguém perdeu disciplina por conta disso. Ninguém se deu. Essa comunidade, ela foi a base inicial das universidades renovadas. O que nós vivemos lá, nós queríamos que as pessoas também vivessem. Um terceiro elemento. No ano de 92 aconteceram 2 fatos. É o terceiro e o quarto elemento. A Patty Mansfield, que é uma das primeiras, das pioneiras do movimento, que estava naquele tradicional final de semana de 1900, lá na Universidade do Kesner, Pittsburgh, na Pensilvânia, ela narra um livro chamado Como um Novo Pentecostes, como é que foi o final de semana que deu, o final de semana do pontapé inicial do movimento carismático. Para encurtar, eles tinham feito uma preparação espiritual intensa, onde estava na preparação espiritual algumas leituras dirigidas para a vida pentecostal, Atos dos Apóstolos, uma parte de São Paulo aos Romanos, capítulo de 10 a 12, os primeiros livros de Atos dos Apóstolos, o livro A Cruz e o Punhal, que narra os efeitos de uma ação pentecostal no meio daqueles negros criminosos lá de Nova York, e aquilo tudo incomodava esse grupo que estava organizando esse retiro. E eles foram nesse cenário, preparados para refletir questões realmente pentecostal. Mas nos Estados Unidos, as festas, elas tomam uma proporção muito grande.
E lá ia ter uma festa no sábado à noite. E essa festa que teria no sábado à noite lá, era para celebrar um aniversário. E por volta das 4 horas da tarde, faltou água na casa de retiro. E algumas pessoas já falaram o quê? Então, vamos embora. Vocês têm noção do tanto que americano pinta para em festa? Eles não gostam de banho que nem nós, não. Eles fazem é pintar mesmo. Eles fazem é borrar mesmo. Faltou condições para ter a festa. Mas a Paty, ela diz no livro dela que ela escreveu um bilhete, e no bilhete ela escreveu assim: eu quero um milagre. E colou na porta. E alguém passou por lá e escreveu: eu também. Olha a palavra se cumprindo: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Sem eles perceberem, naquela expectativa de ter água ou não, alguns foram sendo conduzidos para um segundo piso. Na casa onde eles estavam reunidos, é uma casa conhecida como a Arca e a Pomba, tinha um segundo piso, como Pentecostes. E aos poucos, as pessoas foram inebriadas do amor de Deus. Foram sendo batizadas no Espírito. Como eles tinham intuição, tinham leitura, tinham estudo teórico do que era a vida pentecostal, alguns começaram a ter um grande Pentecostes na vida daqueles jovens. E mal ela escreve 20 e tantos anos depois, e nós temos amizade, nós somos amigos da Paty, e ela fala: eu jamais imaginaria, porque eu indago essas coisas muito dela quando a gente se encontra, jamais imaginaria, Mococa, que isso fosse virar essa labareda que virou para o mundo todo. De um grupo de menos de 30 estudantes. A renovação está em perto de 200. Eles apenas disseram o sim dele. Consegue imaginar o que Deus pode fazer através do seu sim? Nós conseguimos imaginar lá em Viçosa. Paralelo a isso, os bispos se reúnem na conferência de Santo Domingo e surge o documento de Santo Domingo. Para a maioria das pessoas ligadas a essa área de estudo do magistério, eles dizem que foi um documento muito tacanho, muito apagado, muito modesto. Mas eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu tinha ido estudar, e eu ganhei um livro desse, um documento da igreja. E a gente estudava realmente os documentos da Índia. Eu estava lendo e me deparei no capítulo 118, depois vale a pena você ler, quem está anotando. Capítulo 118, documento de Santo Domingo. E diz os bispos da América Latina com relação aos jovens: o Deus da vida ama o jovem e quer para ele um futuro diferente, onde a vida plena seja um fruto acessível a todos. Eu tinha um viés sociológico no tempo de faculdade, porque o meu bispo lá em Viçosa, não falei, está sendo canonizado agora, Dom Luciano Mendes de Almeida, era o arcebispo de Mariana e era o bispo que nos assistia na universidade. E ele sempre dava uma leitura um pouco social também para essas questões. E a nossa comunidade, ela era sensível a isso. Então, o que seria essa vida plena? Um fruto acessível a todos. Essa vida plena, como fruto acessível a todos, só vem de novas estruturas sociais. E as novas estruturas sociais só virão a partir de quê? Engajadas com essas questões, assumindo os postos que lhes forem confiados e eles agindo dentro do que a heresia propôs pela manhã. Com uma vida de santidade, agindo no Espírito. Então nós teríamos um quarto elemento. Por que surgiu? Primeiro, na universidade. Eu quero um milagre. A vida plena como fruto acessível a todos. Nós tínhamos 4 elementos. E tinha um elemento que já havia acontecido um pouco antes disso, que num determinado momento, que é o bendito sonho, no meu alojamento eu tinha um quadro na parede, como se eu estivesse estudando assim, tinha uma bancada, e lá naquela parede tinha um quadro de Jerusalém. E a ênfase do quadro de Jerusalém é aquela fotografia que muitos de vocês conhecem, quando a gente olha do Monte das Oliveiras e vê a cidade de Jerusalém antiga, na circunscrição dos muros de Jerusalém, onde a gente vê o templo de Jerusalém, que foi reconstruído naturalmente, a mesquita de Omar e assim por diante, ou seja, a cidade de Jerusalém vista pelo Monte das Oliveiras. E um trecho de oração, isso foi no ano de 90, eu queria que vocês abrissem. Atos, capítulo 5, versículo 28. Isso aqui já é para mim. Atos capítulo 5, versículo 28. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Pode pegar uma canetinha, se não for marcado na sua Bíblia, ele deverá ser marcado.
dentro da liturgia, ela é um texto até, digamos, comum. Mas para o nosso trabalho, para o nosso carisma, é uma palavra que talvez seja o rema mais importante do nosso ministério. Amém? Vamos ler a partir do 26, mas o nosso foco estará no 28. Foi então o comandante do templo com os seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-os e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Palavra da salvação. Olha que bonito. Não obstantes as ordens, não obstante a proibição das autoridades, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Eu não preciso de me mostrar para vocês. Se vocês correrem o olho de longe aí, vocês vão ver como é que é essa Bíblia minha. Eu tenho no mínimo 10 Bíblias, algumas em outros idiomas. Então a gente, além de estudar, de fazer tudo que eu falei, a gente estudava a palavra. Para a gente ser formado segundo o coração de Deus, nós temos que ler a palavra. Nós só vamos ser segundo o coração de Deus, nós vamos ser formatados segundo o coração de Deus, se nós conhecermos o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus se dá principalmente pela palavra, não somente, mas principalmente pela palavra. Então, num desses momentos de estudo, fazer aquele estudo do Padre Jonas, a Bíblia foi escrita para você, estudo diário, eu deparo com esse texto e, de repente, eu me vejo olhando para aquele quadro que estava na parede. E ao olhar para aquele quadro que está aqui, ó, alguém aqui bem preparado, obrigado. Realmente, vem cá. É esse quadro. O formato do quadro não era assim. Ele... no sentido vertical, não horizontal. Mas a cena que a gente via... Vem cá, peço favor. Segura aqui. Era uma visão mais enfática, onde dava para a gente ver, aqui está o templo de Jerusalém, que está a mesquita de Omar. Aqui é a cidade de Jerusalém antiga, esse pedacinho aqui, ó. E eu já fui lá várias vezes. E a experiência que Deus me deu é que, de repente, eu me vi como se eu estivesse assistindo um filme. Eu estivesse assistindo como se fosse de camarote. Sabe aquelas câmeras que passam no auditório, assim, que vai lá em cima da cabeça da turma, assim? A sensação que eu tinha é que eu estava andando dentro de Jerusalém. De repente eu estou andando no meio das ruas de Jerusalém. E comecei a imaginar como é que era Jerusalém cheia da doutrina de Jesus. Porque o que a gente sabe do começo do cristianismo é que tinha perseguição. É que os cristãos eram mortos, eram utilizados como tochas vivas para iluminar as cidades. A gente lê na palavra o apedrejamento de Santo Estevão e tantas outras realidades de morte contrárias aos cristãos. E nós estamos só no capítulo 5 do livro dos Atos. São quase 30. E eles já tinham lá no capítulo 5, apenas 3 depois de Pentecostes, já tinham enchido Jerusalém da doutrina de Jesus. De repente, eu já não me vi mais na cidade de Jerusalém. Eu já me vi dentro da minha universidade e comecei a imaginar como é que seria a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. Então, o que não sobressalta, eu não sei falar se isso é sonho, eu não sei falar se isso é uma experiência, eu não sei o nome dela. Cada hora, eu escuto cada história do Mococa aí que até arrepia. Eu tenho um amigo que fala assim: Mococa, se você morresse, estivesse no caixão, você até virava dentro do caixão. Me falaram esses dias a história que eles contam. Mas eu não sei o nome. Mas o fato é que aquela experiência de imaginar Jerusalém, mesmo que o cristianismo nas catacumbas, às escondidas, fora do sinédrio, fora das estruturas de poder de dominação da época de Jerusalém, a cidade estava cheia da doutrina de Jesus. A realidade daquele tempo de perseguição não parece com a sua universidade hoje? Sim ou não? Sim ou não?
Parece? Igual em Viçosa. Lá nós tínhamos tinha um padre no conselho diretor que apoiava, o reitor apoiava, o pró-reitor era amigo, mas a perseguição tinha 18 ex-padres que eram professores lá em Viçosa no meu tempo. Então, desculpa falar, o pau comia na nossa mulher. A gente fazia barulho na universidade, fazia teatro, fazia um bocado de coisa, mas havia perseguição, havia rejeição. Tinha padres que não queriam o trabalho da gente, porque não gostavam da estrutura carismática. Quer sentar? Não, acho que somos firmes. Somos? Oh, que bom. Ah, bom, então tá bom. Agora somos. Você eu sei que te falou, né? Se quiserem sentar, tá bom. Obrigado. Então, daquela experiência, como é que poderia ser a Universidade de Viçosa cheia da doutrina de Jesus? E comecei a me imaginar andando nos pavilhões de aula, como eu estou andando no meio de vocês. E eu sempre tenho comigo que formiga, você já viu um trieiro de formiga? Você sabe que uma formiga fala para outra quando ela encontra? Não? Vocês são muito pouco curiosos, né? Vocês sabem tudo de iPad, de iPhone, não sabe? Mas do que formiga fala, vocês não sabem. Vou ensinar uma coisa para vocês que formiga fala. Vocês nunca mais vão dizer que vocês não sabem. Quando a formiga encontra com outra, ela fala assim: Pai de Jesus. Pai de Jesus. Pai de Jesus. Por Deus do céu, gente. Eu já tinha quase 30 anos e eu sempre tinha esse pensamento. Depois eu fui estudar e elas falam isso mesmo. Vocês não sabem, vocês não falam formiguês, não? Não? Aí, mas eu falo formiguês, na veterinária eu aprendi, então agora eu sei. Então eu imaginava que quando a gente encontrasse os nossos colegas na faculdade, eu não ia encontrar só meia dúzia. Da veterinária, no meu tempo de faculdade, 10% dos alunos de veterinária, ou seja, tinham 210, tinham 23 no grupo de oração. Isso é só da veterinária, só da minha galera. Então esse pessoal, eu não queria encontrar com eles e falar a paz de Jesus só para os meus, só para os que eu via na capela. Eu comecei a imaginar como é que era a universidade, se desde o começo do campus, que a gente ia empurrando bicicleta, porque naquele tempo ninguém tinha carro, não tinha essas mordomias do Lula que deixa todo mundo comprar carro fácil. Era difícil empurrar a bicicleta velha. A gente encontrava quase todo mundo na universidade, na reta, tinha uma tal a bendita reta das 4 bocas lá da universidade. Então a gente ficava imaginando, carismático. O professor ia começar uma aula, como é que ele começava uma aula se ele for carismático? Quem é professor aqui? Como é que você começa uma aula, professor carismático? Igual quem não é carismático? Até hoje. A partir de hoje faz a experiência, principalmente se você é professor de uma disciplina que tem um índice de reprovação mais alto. Reza com seus alunos. Dá o seu testemunho de fé. Lá atrás nós começamos a imaginar que se o professor começasse a aula, ele começava, antes de nós rezarmos, antes de nós começarmos a aula, vamos pedir ajuda a quem pode dar luzes para a nossa consciência, que é o Espírito de Deus. Vamos rezar aqui comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem não for católico tem o direito de não rezar. Mas eu peço licença como católico para pedir o Espírito Santo, para que vocês possam aprender melhor esse assunto. E reza, e coloca no Facebook semana que vem. Se os seus alunos não vão ter um rezamento muito melhor. E rezar para começar as aulas. Ficava imaginando se o reitor da universidade fosse renovado, se o chefe do restaurante universitário fosse renovado, se ia ter tanto desperdício de comida. E começamos a imaginar, então, como seria aquela universidade realmente cheia da doutrina de Jesus. A partir daí, nós começamos, então, a trabalhar arduamente, começamos a refletir essa palavra com os colegas, e começamos a trabalhar arduamente para que toda a Universidade de Viçosa fosse cheia da doutrina de Jesus. Muitos de nós achamos que ser cristão na universidade é somente ter uma camiseta da Jornada Mundial da Juventude. Tá bom. Meu terço caiu por aí. Presta um terço aí. Cadê aqui? Viu alguém rezando um terço? Presta um terço. Tem gente que acha que ser carismático na universidade é andar com terço pendurado no pescoço, no braço, na orelha, na camiseta. Porque tem algumas pessoas que quando vêm para a igreja, eles veem aquela palavra de Mateus 5 e falam assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus fala para ser luz, não é para ser holofote. Tem gente que para olhar você na universidade tem que botar Ray-Ban, né? Tem que botar óculos de sol, porque você quer brilhar tanto, aí as pessoas vão fugir de você, meu irmão. Então nós começamos a imaginar como é que seria a nossa universidade e fomos trabalhar. Aí nós começamos a fazer encontros com mais intensidade dentro da universidade, começamos a fazer muitas coisas dirigidas para a universidade. Eu não estou dizendo que não pode usar terço enrolado no braço, isso é uma coisa, uma opção pessoal de cada um, que não pode usar o terço no braço e dormir com o namorado na República. O
que não pode é falar que entrar na fila de comunhão e chegar atrasado todo dia na aula e dar um contra-testemunho de compromisso acadêmico. O que não pode é matar a aula por conta de um punhado de coisa. Isso aí que não pode. Agora o texto você pode usar aqui, mas se você usar ele aqui, honra ele, por favor. Tá bom? Isso é Universidades Renovadas. Aí o que acontece? Amém. Que bom que vocês estão entendendo. Que bom que vocês estão entendendo. Porque tem muita gente que coloca um aparato de cristão e não entende porque não dá fruto à ação evangelizadora dele na universidade. Eu de vez em quando brincava com a turma. Nós rezamos, todo dia nós vamos à missa e vamos para o ENUC, vamos para o ENUR e vamos para todo lado. E a gente devia cantar, né? Quando a gente vê uma dificuldade, igual Raul Seixas, né? Tudo isso acontecendo. Aqui na praça, dando milho aos pombos. Verdade? Eu tinha um amigo que era da Teologia da Libertação, um padre, e quando ele disse, Coca, como é aquela musiquinha que vocês gostam, os carismáticos gostam? O povo está passando fome, como é que vocês cantam? Então é só cantar e a Cristo exaltar. 482 do livro Inovemos o Senhor. Enquanto tem muita gente que acha que vem e começa a participar da vida da igreja e acha que é só ficar rezando, é só ficar fazendo isso. Não, meus irmãos. Se você vai experiênciar universidades renovadas, o sonho é primeiro para você deixar de ser frouxo na universidade, para você puxar a responsabilidade para você, é para você dizer para o Senhor, quem vai enviar? Senhor, envia eu quero a responsabilidade para mim. Eu joguei futebol num time profissional quando era moleque, categoria de base, mas eu jogava com os maiores, e tinha hora que os grandões, os bons de bola, e eu nunca fui bom de bola e era pequeno. E de vez em quando eu percebi que eles queriam tocar a bola para mim, eu falava, não tá cada um dentro de campo. Mas como é que eu ia ser jogador de futebol? Como é que é frouxo desse jeito? A partir do momento que você entende qual é a missão que Deus tem para você, na hora que aparecer uma dificuldade na universidade, o que você vai fazer? Joga a bola para mim aqui, faz igual o Gerson na Copa de 70. Passa para mim aqui que eu vou dominar e vou ver quem está nas posições estratégicas e vou mandar a bola para frente. E vamos para frente com o time. Deus conta com você. O seu colega de faculdade que está tomando droga hoje, a sua colega que está prostituindo hoje, está fazendo isso muitas vezes porque você não puxa a responsabilidade para você. Então o sonho das universidades renovadas, não dá para pensar em gol, não dá para pensar em universidades renovadas, em lugar nenhum. Isso não é universidades renovadas. Muita coisa que tem aí hoje não é universidades renovadas. Se tem alguém que pode falar para vocês, e sou eu sei o que é universidades renovadas. Tem muita coisa que se apresenta como universidade renovada que não é universidades renovadas. Vocês não podem brincar. Nós temos um grupinho que nós nos reunimos uma vez por semana, tem um violão, tocamos uma musiquinha, refletimos um pouquinho a palavra e vamos embora e está tudo certo. Negativo. Isso não é a água da Serra da Canastra. Eu tenho usado uma metáfora, já faz isso, vocês vão começar a ver ela muito daqui para os 20 anos. Ela vai ser intensificada. O Rio São Francisco nasce num pequeno olho de água, lá na Serra da Canastra, no município, pertinho de Pinhuíra, em Minas Gerais. Ele atravessa Minas Gerais todo, passa o sertão e vai desaguar no mar lá em Piaçaba do Sul. Ao longo do trajeto dele, ele recebe muitos afluentes, alguns com muita vida, como é o caso da Água das Vertentes, e outros com muita morte, como é o caso do Rio das Mortes, que vem do vale, lá do Vale do Rio Doce, onde tem as usinas siderúrgicas e tudo mais. Ao longo do rio, ele vai se engrossando. E quando ele vai ganhando corpo, olha o benefício que ele produz para as populações que estão à margem do rio. E aonde o programa de transposição já está acontecendo, a gente vê todo dia na televisão um programa de riqueza que se leva para lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se chegar lá no final do Rio São Francisco, não tiver água da Serra da Canastra, ele não é mais Rio São Francisco. Ele pode ter todas as outras águas do meio do caminho. Ele pode receber toda sorte de ajuda, de enchimento, de força, de vigor e de morte, inclusive. Mas se ele não tiver a água da Serra da Canastra, ele não será mais o Rio São Francisco. Ele será outro rio. Ele vai ser o nome de outro rio de onde ele recebeu aquela água. O que quer dizer essa metáfora? Se nós queremos ser universidades renovadas, daqui a mais uns dias, 20 anos,
E se nós não entendemos que ser universidades renovadas não é só ter uma reuniãozinha de oração na universidade, nós não entendemos nada. O sonho das universidades renovadas, está lá também, depois vocês podem procurar o livro da Ivna, Dai-lhes vós mesmo de comer, é que quando a gente olha para aquela multidão cheia de fome na universidade, nós não vamos fazer igual os discípulos. Os discípulos, se a gente pegar a palavra de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, principalmente Marcos, vai dizer assim, a hora é avançada nos discípulos, que já estavam no grupo de oração, que já tinham passado nas disciplinas, que tinham ido menu, que tinham menu. Senhor, a hora é avançada, despega essa galerinha para eles comerem. Porque nós não temos comida aqui. Esse povo vai passar fome aqui no deserto atrás de você, Jesus. E Jesus fala o que para eles na multiplicação dos pães? Não é necessário. Dai-lhes vós mesmo de comer a eles. A pedagogia da grande maioria, inclusive nossa, é falar o quê? Eu já fui no Eru, lá em Pato Branco. Já estou bonito na foto. Já conheci o Mococa, gente. Olha só, você vê que bênção. Ouvi a pregação de santidade e EBC. Ouvi o Lucas falar de fé e razão. Falar que a gente pode caminhar muito mais do que a gente está caminhando. E assim por diante. E se você não der de comida para o seu colega, quem vai dar de comida para ele? O traficante está lá na porta esperando você errar. O mundo, eu podia ficar falando aqui de realidade universitária para vocês. Vocês conhecem melhor do que eu. Está todo mundo esperando os nossos colegas. E estão pegando os nossos colegas. E o que é pior, os nossos pares de outras tantas religiões e seitas também estão dentro da universidade hoje. Sabe por que eles estão? Porque quando não tinha um golzinho mequetré lá, vocês entendem o que é a expressão mequetré? Um golzinho churinho lá, ninguém era despertado para nada da coisa religiosa. Aí como apareceu um golzinho lá, apareceu uma atividade religiosa, todo mundo quer fazer as coisas na universidade. Em muitos lugares, o grupo de oração nosso, ele faz despertar um gigante que está adormecido, de outras religiões, de outras seitas, de outros credos. E esse povo faz um grande arrastão. E levam os nossos. Eles vêm nos nossos grupos, têm uma pequena experiência, e nós não somos comprometidos, não somos envolvidos como tem que ser, as pessoas acabam indo embora. Então, isso não é universidades renovadas. Universidades renovadas, a água da Serra da Canastra, é o que vive em Viçosa. Nós temos um sonho no coração. Nós temos claro, eu olho para a minha universidade e vejo a minha universidade como campo de missão. Você olha para a sua universidade, você reza para a sua universidade. Quantos anos faz, vou falar quanto tempo faz, que você não reza para a universidade? Aliás, vou piorar a pergunta. Você já rezou para a sua universidade? Você já estendeu a sua mão no momento de oração para a sua universidade? Você já rezou para os seus professores? Você reza para os seus colegas de sala? Mas não é uma vez ou outra não, porque eu estou vendo uma meia dúzia balançando a cabeça assim. Que bom que vocês estão balançando a cabeça. Louvado seja Deus. Ótimo. Mas quanto tempo faz? Eu não tomo aquele campo de missão para mim. Quem tem namorada aqui, levanta a mão. Ou quem já é casado, vale também. Quem é noivo, claro. Quem está do namoro, não. Esse negócio de fazer assim, ó, não está certo. Isso não é água da Serra da Canastra, isso é coisa de gente preguiçosa, tá? Você faz assim, ó. Com o braço pedido, você pede licença do seu irmão e depois você passa onde que tem cura de nariz aí, deu ministério só para curar nariz de braço pedido, aí você resolve para lá. Mas é para mim saber quem tem namorado. Você namorou, olhando para o seu namorado assim? Você arrumou namorado assim? Ou você olhou para ela, encarou, fez um movimento de sobrancelha, ó, como é que é? Aliás, eu tinha feito uma proposta para a turma, eles não aceitaram. Se vocês aceitarem, depois do intervalo, vocês procuram a coordenação. Se vocês quiserem dormir mais tarde e quiser conversar depois do expediente comigo sobre afetividade e sexualidade, eu fico até as 2 da manhã com vocês aqui, tá bom? Se vocês quiserem, depois vocês procuram a turma da coordenação. Comigo não. Porque eu acho que precisa de falar dessas coisas para vocês também, porque tem muita gente querendo beijar na boca aí, não tem? Verdade? A gente não vai desse jeito. Para dar namoro não é só ir no programa do Silvio Santos, não sei lá de quem é namoro ou amizade. Tem que conversar, tem que relacionar, tem que pagar pelo menos uma... Carismático paga uma pizza, não é verdade? Quem não é carismático toma uma cerveja, é carismático vai comer pelo menos uma pizza, não é verdade? Então tem que fazer algo mais. Você precisa olhar para a sua universidade com paixão. Não tem dia que a cama olha para você, você olha para ela e dá uma atração fatal? Não tem?
Então você tem que olhar para a sua universidade, ela tem que olhar para você e tem que ter uma atração fatal para a sua universidade. O tempo que você está na vida universitária, o seu foco de missão não pode ser o grupo de jovens da paróquia. Tem muitas pessoas que confundem a missão e enfraquecem o chamado que Deus tem para a sua universidade. Aí eu vou no gol, mas ir lá no grupo da paróquia é muito melhor, porque lá eu dou uma palestrinha, todo mundo me elogia. Na universidade é só paulada no nome, é só perseguição. Então eu sou cristão de fim de semana na paróquia, sou cristão de encontro, mas na universidade eu sou só um estudante meia boca. Aí não é universidades renovadas. Então, nós precisamos de ter paixão pela universidade. Eu tenho que olhar a universidade e falar, é aqui que eu vou fincar o meu pé, é aqui que é o meu Jericó, é aqui que eu vou quebrar as muralhas, é por aqui que eu vou interceder, é por aqui que eu vou anunciar, é aqui que eu vou falar, é aqui que eu vou viver a santidade. Aí as pessoas vão dar adesão. Então isso é importante também. Uma outra coisa que eu queria colocar para já ir encerrando aqui, que eu já estou quase que no finalmente. Depois do sonho, nós podemos dizer que existem alguns pontos que dão a identidade das universidades renovadas. O sonho é o primeiro deles. E por que o sonho é importante? Anota aí quem está anotando. O sonho, ele gera uma visão no coração. E você não faz nada sem visão. Nós poderíamos, inclusive, fazer uma outra abordagem aqui só sobre visão. Mas se eu não estou enganado, o Lucas vai falar sobre isso amanhã, né, Lucas? Um pouco. O sonho, olha aqui, ó, o sonho gera uma visão. A visão gera o seu coração motivado. A sua motivação vai fazer você agir sobre a universidade. O sonho gera uma visão. A visão gera uma motivação. A motivação gera uma ação. A ação gera uma transformação. E a transformação estabelece a civilização. Vamos. Essa é a dinâmica. Por isso é importante você sonhar com a sua universidade renovada. Se você conseguir sonhar com a sua universidade renovada, você vai ter uma visão de como poderia ser a sua universidade renovada. Você tem que ficar incomodado. Não tem dia que você vai ter algumas provas, não tem alguns acontecimentos que a gente fica numa ansiedade muito grande, a gente nem dorme. Vai sair a nota do mestrado, vai sair a nota da seleção do mestrado. Você dorme? Por mais carismático que seja, quando eu fiz a minha seleção para o mestrado, eu tinha morado nos Estados Unidos. Eu falava inglês fluentemente. E na hora da prova, o meu professor me fez uma pergunta, eu fiquei tremendo. Ele falou, mas você não morou nos Estados Unidos? Por que você está nervoso? Eu falei, não sei, pergunta para o meu nervo. Não sei como é que eu estou nervoso. Estou nervoso, caramba, não sei. Eu sei ler inglês, eu sei, você não sabe que estou fazendo essas perguntas para mim, você não sabe que eu morei nos Estados Unidos? Eu falei, então tá bom, passa para frente. Eu não quis perguntar para o meu nervo, né? Então, a gente tem que ter essa dinâmica como um todo. Uma outra coisa, que aí você, com a visão do todo ampliada, mesmo que às vezes você fique nervoso, você vai começar a ter motivação. Então, se nós conseguíssemos, então, fazer isso, aí surgem os planejamentos, aí surgem as reuniões. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Aí a gente começou a agir. Na hora que a gente começa a agir, as pessoas começam a ser tocadas. As pessoas sendo tocadas, você já está lançando pessoas que no Brasil, em muitos lugares aí. Alguém me falou essa semana que ontem me falaram aqui, que o professor Felipe Aquino falou esses dias no programa dele, que a esposa dele, quando estava doente terminal, foi tratada por uma pessoa que conheceu Deus dentro das universidades, através das universidades renovadas, e fez a diferença nos momentos finais da vida dele. Eu não sabia, sou amigo de Felipe, não sabia disso, que bênção, né? Esses dias teve uma pessoa que tinha que dar uma canetada muito importante lá no Rio de Janeiro, e falou, saiu no jornal, que ela não deu a canetada do jeito que se esperava, porque ela tinha conhecido Deus no tempo de faculdade, através dos grupos dentro da universidade. Olha que bênção. Às vezes não está no GTP, não está numa estrutura organizada, mas quanta bênção Deus pode fazer através do sim de vocês. Comece a sonhar com a sua universidade renovada. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu tenho mais 5 minutos aqui ainda? Tem? Posso ter? É que não dá para pensar em ser universidades renovadas se for cozido de preguiça. Você sabe a história do Joãozinho? Lá vai o Mocó contar essa história pela milésima e segunda vez. A dona Maria falou, Joãozinho, pega a... Seu João, que era o dono
dono do açougue, açougueiro, me dá um quilo de linguiça. O senhor falou, Joãozinho, linguiça não é linguiça, é linguiça. Isso, João, mas eu estou com uma preguiça. Ri, pelo amor de Deus, gente, ri. Já tem Pentium, e vocês estão Lentium. Então tem muito colega nosso que está cozido de preguiça. E olha, é a milésima segunda vez que eu conto e ninguém riu até hoje. Isso é que é fé, isso é que é persistência. Eu espero no Espírito que um dia quando eu contar, todo mundo vai entender na hora. E todo mundo vai dar risada. Mas não chegou, não foi aqui no sul. Quem sabe no Eru de Minas, né? Nós somos missionários por natureza. Você tem uma experiência normal, uma experiência gostosa do amor de Deus? O que você faz com ela? Quem aqui acha que foi batizado no Espírito de verdade, fica de pé. Quem acha que foi? Você fala assim, quem já foi batizado no Espírito aqui? Fica. Se você tem dúvida, pode ficar sentado. Não é pego nem nada, só para mim saber. Se você acha que você tem certeza. Amém, pode se sentar. Os que estavam dormindo já acordaram. Glória a Jesus. Você é missionário por natureza. Pentecostes é missão, meus queridos. Pentecostes, para mim, eu vou colocar a definição de Pentecostes para você. Pentecostes é eu ser atingido em cheio pela experiência da graça do amor de Deus, que envolve todo o meu ser, me dá salvação e me impulsiona para a missão. A samaritana no poço, quando encontrou com o Messias, foi correndo contar. Se você quer saber se você é batizado no Espírito, não é ficar em pé ou não. É só eu perguntar para você. Você vai responder para você se você é batizado no Espírito. Você tem feito missão? Você quer contar para o seu colega de sala a experiência que você teve com a sua oração dessa semana? Você quer contar para o seu professor? Você quer contar para o seu pai, para a sua família? Desculpa, você não foi. O aparelhinho que mede a unção de batismo no Espírito é um aparelhinho que mede a quantidade de missão que você faz. Ser universidades renovadas é missão pura. O nosso sonho é de universidades renovadas para o mundo. Como é que nós vamos renovar as universidades do mundo se eu já estou morrendo de preguiça? Se eu não falo para o meu colega? O Dom Luciano, que é o meu bispo, quando ele foi tomar posse como arcebispo de Mariana, no discurso inaugural dele, ele falou o seguinte: enquanto tiver uma pessoa sem teto, nós não temos o direito de dormir em paz. Isso foi em 1999. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Isso me incomodou, me inquietou. E está na minha vida até hoje. Fazem 25 anos. Enquanto tiver um universitário que não for evangelizado, eu não posso dormir em paz. Senão eu não sou universidades renovadas. Eu não posso dizer que eu sou batizado no Espírito. Agora eu tenho que estudar, se eu não estudar, eu não fico melhor, eu não faço isso. Faça isso, estude, seja bom, seja competente. Isso também é universidades renovadas. Mas se eu não tiver vontade, se o meu coração não arder para que o outro tenha a mesma experiência que eu. Quem arrumou namorado na última semana aqui, estava lutando fazia 6 meses, se arrumou na última semana. Cadê um testemunho aqui da graça de Deus? Já vi. Levanta aqui, vem cá os dois, não estava mais. Vem cá os dois. Eu encontrei com ela em Belo Horizonte, ela falou, Mococa, faz uma novena de Santo Antônio de cabeça para baixo para dar certo a minha vida. Você quer contar para os outros como é que foi para conquistá-la? Já entendi. Você quer contar para os seus colegas como é que faz para fisgar um namorado? Eu quero que ele conte o trabalho que eu dei para ele. Voltou o microfone. Voltou, que bom. Missão, gente. Missão de 7 meses. Peraí, vamos rezar para eles agora? Vocês rezem comigo. Senhor Jesus, nós queremos agora te agradecer pela vida deste casal. E queremos pedir que eles possam caminhar segundo a tua graça. Que eles possam viver a santidade. E serem testemunhas do seu amor. Amém.